Olá, tudo bem? O tema de hoje é um tema vital, importantíssimo para todos nós. Você saberá a verdade sobre o dom de profecia. Profeta, de acordo com diferentes dicionários da língua portuguesa, é alguém que faz previsões em relação ao futuro. Tudo sob inspiração divina. A palavra profeta tem origem em duas línguas. Em hebraico, a raiz da palavra significa a ação de proclamar ou gritar. Já em grego, é a junção de dois termos. Um significa dizer, proclamar. Outro pode significar antes de ou no lugar de alguém. Então o profeta é alguém que diz sobre coisas que ainda vão acontecer e fala tudo isso com alta voz, para que todos possam ouvir. Não existe a voz do próprio profeta, mas a mensagem diretamente do próprio Deus. Prepare o seu coração, pegue a sua Bíblia. Você pode ver que eu tenho aqui duas Bíblias abertas sobre a mesa, certo? E tenho também outras Bíblias aqui na minha mesa e aqui na minha estante. Tem várias versões de várias igrejas diferentes, enfim. Tudo isso para que a gente possa estudar melhor a palavra de Deus. E esse tema que é tão fascinante, eu quero começar lendo Apocalipse 12, verso 17, que diz assim, 12, 17. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse texto revela as duas características da igreja verdadeira. E a igreja verdadeira tem aqui nesse capítulo a primeira característica como a obediência aos 10 mandamentos. E a segunda como uma igreja que tem o dom, que tem o testemunho de Jesus. O texto fala, e tem o testemunho de Jesus. Quando fala dos mandamentos, você e eu sabemos que a Bíblia está se referindo aos 10 mandamentos que estão em Êxodo 20. Mas quando fala do testemunho de Jesus, a Bíblia se refere exatamente a quê? É justamente essa resposta que nós vamos buscar agora. Aqui em Apocalipse mesmo, capítulo 19, versículo 10. 19, verso 10. Olha só. Prostrei-me ante os pés do anjo, ou ante os seus pés, para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou o dom de profecia. É interessante esse texto porque Apocalipse 19, 10 explica o que está em Apocalipse 12, 17. Enquanto o 12, 17 fala que a igreja verdadeira, ela guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, esse aqui do capítulo 19, versículo 10, deixa bem claro que o testemunho de Jesus é o dom, é o espírito de profecia. Isso significa, sabe o quê? Que a igreja de Deus teria esse dom de profecia. Na Bíblia você encontra vários profetas. Deus levantava um homem ou uma mulher para ser o seu profeta ou para ser a sua profetisa. Ou seja, quando a Bíblia fala em profeta, a Bíblia se refere a quê? O que é um profeta? O que é uma profetisa? É uma pessoa consagrada, usada por Deus como um canal de comunicação com as pessoas. Ou seja, o profeta é como se fosse a boca de Deus. Isso é importante. E a igreja verdadeira teria, então, esse dom de profecia, como diz Apocalipse 12, 17 e Apocalipse 19, 10. Agora é importante também você saber que surgiriam falsos profetas. Assim como a Bíblia fala do verdadeiro profeta, a Bíblia fala do falso profeta. E quando você vai para Mateus 24, 24, a Bíblia Sagrada chama a atenção para os cuidados que devemos ter quando se trata de falsos profetas. Veja aqui, Mateus capítulo 24, versículo 24, diz exatamente assim, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Ouviu? Então, a Bíblia diz, nos últimos dias surgiriam falsos profetas. Veja então, diante disso, qual é a orientação da palavra de Deus. Aqui em 1 João capítulo 4, verso 1, diz assim, amados,
não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Veja, esse texto chama atenção para o cuidado que devemos ter. Não acreditemos em qualquer profeta, temos que provar para ver se o profeta é verdadeiro ou falso. Sabe quando a dona de casa ou o homem está preparando um almoço, ou um jantar, ou uma refeição? Você prepara, aparentemente está bonito, está cheiroso, mas você tem que provar essa comida. Quando você prova, você sabe se aquilo está ou não está de acordo. A Bíblia diz, não acredite em qualquer profeta, mas prove, faça uma prova para ver se esse profeta ou essa profetisa é de Deus, é verdadeiro ou é falso. Entendeu? Agora, o detalhe aqui, para você entender, é o seguinte. A Bíblia Sagrada, quando fala de um profeta, dá características para você saber se é verdadeiro ou falso e também mostra qual é o estado de um profeta em visão. Na hora que ele está tendo uma visão, qual é o estado dele. Então eu quero ler isso para você aqui em Daniel capítulo 10, livro do profeta Daniel, está bem aqui, capítulo 10, versículos 16 e também o 17. Olha só o que diz o verso 16. Eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios, então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Olha o verso 17. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Esse texto mostra qual é a condição e quais são as características de um profeta na hora que está tendo uma visão. O profeta vê, ouve, fala, sente e não respira. Assim é o que diz Daniel 10, 16 e 17, explicando a situação de um profeta em visão. Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, Deus levantou uma profetisa. Mas antes de levantar a profetisa, Deus havia chamado 2 homens para serem os seus porta-vozes. Deus chamou William Foy e Hazen Fox para serem porta-vozes de Deus. Eles não aceitaram, eles rejeitaram. Então Deus chamou uma jovem, Deus chamou uma menina. E essa jovem, chamada Ellen, Deus deu a ela esse dom de profecia. E ela disse, Senhor, eu sou muito frágil, sou muito enferma, e eu não sei se vou conseguir, mas eu me entrego nas tuas mãos. E Deus então usou essa mulher, Ellen Gold Harmon, era o seu nome de solteira, depois ela casou com o pastor Tiago White, e o seu nome passou a ser Ellen Gold White, mais conhecida como Ellen White. Essa mulher, ela teve estudos somente por 3 a 4 anos. Ela foi à escola, estudou até a 3ª série, 4ª série, não teve muitos estudos, não fez o ensino médio, não fez a faculdade, não fez doutorado, não fez nada disso, era uma pessoa muito simples. E por que ela não continuou estudando? Porque sofreu um acidente na escola e esse acidente a impossibilitou de continuar os seus estudos. Essa mulher era americana, ela nasceu e cresceu nos Estados Unidos e pregou em vários outros lugares. O seu ministério durou 70 anos. E Ellen White, ela teve visões e sonhos da parte de Deus. E os seus sonhos e visões estavam de acordo com Daniel capítulo 10, 16 e 17. E as suas mensagens estão de acordo com a palavra de Deus. Ela morreu em 1915. Mas, durante os seus 70 anos de ministério, ela escreveu 80 livros, teve mais de 2.000 visões e sonhos, escreveu mais de 100.000 páginas à mão, e ela escreveu sobre vários temas. Ou seja, essa mulher foi realmente usada por Deus, e é importante você saber que os livros dela não são uma Bíblia à parte. Os livros dela são como um comentário da Bíblia, uma forma de você entender a Bíblia. É como se fosse um estudo bíblico para que você pudesse então entender a palavra de Deus. Agora, eu quero te mostrar algumas das obras que Ellen White escreveu. Ellen White escreveu vários livros, como já falei, cerca de 80, e teve mais de 2.000 visões e sonhos. Você talvez, durante toda essa série, já percebeu que eu tenho aqui no meu escritório, na minha estante, vários livros.
Não são todos de Ellen White. Aqui tem livros de outros escritores, de outras igrejas, inclusive. Mas eu quero mostrar para você aqui vários livros que Ellen White escreveu. E eu quero destacar aqui, por exemplo, alguns desses livros. Eu vou tirar alguns aqui da minha estante para lhe mostrar, para que você veja como ela escreveu. Por exemplo, esse daqui chama Patriarcas e Profetas. E tem um outro aqui chamado Profetas e Reis. Esses dois livros, praticamente, eles comentam o Velho Testamento. Se você quiser entender o Velho Testamento, aqui você tem duas obras maravilhosas, como se fossem comentários e como se fossem estudos bíblicos. Patriarcas e Profetas e Reis, cada um com 600 a 700 páginas. Depois eu apresento o livro Grande Conflito, com 700 páginas também. Esse livro explica a Bíblia de ponta a ponta, numa visão profética e numa visão também escatológica. Você tem depois esse livro aqui chamado O Desejado de Todas as Nações, que ganhou prêmios em Roma, nos Estados Unidos, na Europa, como sendo o livro que mais comenta com perfeição a vida de Jesus Cristo, a vida de Jesus. Jesus é o desejado de todas as nações. Tem mais de 700 páginas e é um livro extraordinário. E, finalmente, o livro Atos dos Apóstolos, que também comenta parte do Novo Testamento e da vida dos apóstolos. Olha só, eu te apresento 5 livros. Se você ler esses 5 livros, você estará fazendo como um curso de teologia. Se você ler esses 5 livros, você vai perceber claramente que a Bíblia Sagrada vai se tornar mais fácil de compreender. Só que, além desses 5 livros, eu quero que você saiba que ela escreveu sobre alimentação. Aqui está o Conselho sobre Regime Alimentar e também o livro Ciência do Bom Viver. São 2 livros sobre a alimentação natural, alimentação equilibrada, para que você possa ter mais saúde. E eu ainda quero apresentar mais um livro para você. Mais um livro que está aqui, esse daqui. Ela escreveu sobre finanças. Se você quer saber a orientação bíblica sobre finanças, leia este livro, chamado Conselhos sobre Mordomia Cristã. E, finalmente, ela escreveu também sobre educação. É fascinante tudo isso. É realmente impressionante tudo isso. Deus usou Ellen White como sendo sua profetisa. E Deus não somente usou Ellen White como profetisa, Ele usou outras mulheres do passado também. Eu poderia citar Uda, as filhas de Filipe, eu poderia citar Miriam, eu poderia citar outras mulheres na Bíblia que também foram instrumentos de Deus como profetisas. Então Deus, na verdade, quando Ele levanta a sua igreja, Ele diz assim: o meu povo é aquele que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. E o testemunho de Jesus é o dom de profecia, é o espírito de profecia. E Deus deu a esta igreja, a igreja adventista, essa bênção de guardar os 10 mandamentos e de ter o dom de profecia, o espírito de profecia. Entendeu? Agora eu vou sentar aqui na minha cadeira e vou te contar um segredo. Eu quero te contar um segredo agora para você. Você já assistiu o nosso programa na TV Novo Tempo, a Arena do Futuro. Você já assistiu várias pregações que eu tenho feito pelo Brasil e pelo mundo afora. E você está acompanhando essa série aqui, já acompanhou outras séries que a gente fez, como o Grande Conflito, Apocalipse a Resposta, os 10 Mandamentos, a Última Esperança, tudo isso. E talvez por algum momento você deve ter parado assim e pensado: da onde o pastor Luiz tira tanto conhecimento? Como é que ele fala o tempo todo, citando textos bíblicos, com a Bíblia na mão o tempo todo? Da onde esse rapaz tira tanto conhecimento? Talvez você já pensou isso. Né? E não só sobre mim, você já pensou sobre outros pastores adventistas, outros apresentadores da TV Novo Tempo e outros colegas pastores? Aqui vai o segredo. Sabe por que nós conhecemos bem a palavra de Deus? Pela misericórdia de Deus. Porque nós temos um bom comentário da palavra de Deus. O Espírito Santo usou Ellen White e lhe revelou coisas incríveis. Se você ler aqueles 5 livros que eu mencionei, você vai saber explicar a Bíblia de ponta a ponta, sem nenhum problema. Então eu convido você a colocar a Bíblia em primeiro lugar. A Bíblia é única. Nós cremos na Bíblia. Ela é a palavra de Deus. É a única palavra de Deus, não tem outra. E os livros do Espírito de Profecia, do Dom de Profecia, escritos por Ellen White, eles são livros de apoio para você entender melhor a palavra de Deus. Deu para você entender? É isso. Então eu convido você a ler a Bíblia e fazer as
as suas pesquisas nos livros escritos por Ellen White. E você vai ser muito, mas muito abençoado. A Bíblia diz, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. E crede nos seus profetas e prosperareis. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Tá bom? Ficou claro? Entendeu? Amém? Amém. Vamos orar. Querido Pai Celestial, obrigado porque a Tua palavra é uma luz para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Obrigado porque a Tua santa palavra nos mostra as características da Tua igreja, aquela que guarda os mandamentos e aquela que tem o testemunho de Jesus. Eu estou aqui para entregar cada pessoa que estuda comigo nas Tuas mãos e também a minha própria vida, para que nós todos andemos na luz da verdade, na luz da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.